Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos meditar no Salmo 77. Esse salmo eu li com minha sogra. E quando eu lia esse salmo, Deus falava poderosamente aos nossos corações. E quero meditar com vocês. Estar na presença de Deus é uma sensação maravilhosa. Deus nos traz tanta alegria, tanta segurança, tanta convicção de que tudo vai dar certo, mesmo em meio ao caos, em meio às dificuldades, problemas. Estar na presença de Deus é estar seguro. Mas nem sempre as coisas são assim. Mesmo estando na presença de Deus, há momentos em que nós somos surpreendidos pela incredulidade que brota da nossa natureza humana e que nos demonstra e nos faz entender o quão frágeis nós somos, o quão é necessário tornarmos mais íntima essa comunhão com Deus, porque senão a carne, o mundo e o inimigo de nossas almas pode nos convencer o contrário das maravilhas que Deus nos dá. Eu li esse salmo com a minha sogra e Deus falava tão poderosamente ao meu coração. Deixa eu ler apenas 4 versículos desse texto. Do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos, durante a noite não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Meus amados irmãos, esse salmo foi escrito por Asaf. E é um salmo tão angustiante. E eu tenho certeza que cada um de nós já passamos por este momento. Momento de angústia, momento de desespero, momento de tristeza. O salmista inicia o salmo dizendo que 2 vezes ele elevou a voz e clamou ao Senhor. Ele elevou a voz para que Deus o atendesse. Ele especifica o dia em que ele orou e diz que foi no dia da angústia. Neste dia ele procurou a Deus. Ele erguia as mãos em um culto e não cessavam e nem se cansava durante a noite. Mas mesmo assim, no versículo 2, no finalzinho, ele diz que a minha alma não encontra consolo. Em uma outra versão, ele diz que a minha alma recusa-se ser consolada. Olha o cenário em que Asaf se encontrava. Angustiado, ele clama ao Senhor para que ele atenda. Angustiado, ele procura o Senhor. Ergue mãos, não se cansa durante a noite. Mas ele diz que mesmo procurando a Deus, a alma dele se recusava
ser consolada. Assim como acontece no dia da tua tribulação, como aconteceu no dia da tua angústia, e como pode estar acontecendo na vida de alguns que estão ouvindo esse áudio. Por mais que as pessoas cheguem para você e digam: mas você não está tão mal assim, Deus está fazendo você se recuperar. Por mais que as pessoas digam: mas não está lhe faltando nada, o suprimento está chegando, você está recebendo ajuda financeira, o pão não está faltando, tua esposa está bem, teu filho está bem, tua filha está bem, mas a preocupação, o medo, tomou tanta conta do teu coração que por mais que as pessoas de fora estejam bem, na sua angústia você olha e mesmo assim você não encontra consolo. A sua alma se recusa a ser consolada. Mesmo que alguém chegue para você: mas você tem a salvação, você tem Deus, você tem Jesus. É como se você dissesse: eu sei, eu tenho Deus, eu tenho Jesus, eu sei que eu vou para o céu, eu sei que eu vou ser salvo, eu sei que Deus é suficientemente poderoso para suprir as minhas necessidades, tirar esse medo, mas a minha alma, ela recusa-se ser consolada. A minha alma, ela não encontra consolo. Eu sei de tudo que me dizem, eu conheço a palavra de Deus, mas a minha alma recusa-se ser consolada. Um nível tão baixo de depressão. Não há ânimo para nada. Não há vontade de fazer nada. Tenta se esconder em um quarto, se deitar, dormir, esquecer. Talvez achando que isso pode passar. Ou então se escondendo, achando que está passando por um pesadelo e que daqui a pouco vai passar. Mas a sua alma recusa-se ser consolada. É um período de angústia e tristeza tão grande que falta até vontade de orar ao Senhor. Falta vontade de orar a Deus, de buscar a Deus. Mesmo que você saiba que a Bíblia diz que Deus ouve a oração daqueles que batem e se abrirá. Mesmo assim, falta vontade de buscar a Deus. Acompanhe comigo, o salmista diz no versículo 3, que neste momento de angústia, em que sua alma se recusa a ser consolada, ele se lembra de Deus e começa a gemer. Ele se lembra de Deus e talvez diga em seu coração: mas não tenho nem forças. Da onde vou tirar forças para falar com Deus? Se ajoelha e o silêncio impera. Se deita e o silêncio impera. Ele só sabe gemer. Tão grande é a depressão. Tão grande é a tristeza no coração. Ele tenta dormir. No versículo 4, ele diz que essa tristeza, esta angústia, não lhe permite que ele pregue os olhos. De tão perturbado, ele não consegue falar com Deus, ele não consegue falar com a esposa, ele não consegue falar com o filho.
Ele prefere ficar calado, sem falar nada. As pessoas olham para ele: o que tu tem? Não tenho nada. Ele não tem desejo de falar. Ele está tão angustiado, a sua alma não quer um consolo, recusa o consolo, a tristeza impera no seu coração. Quando ele lembra de Deus, ele não consegue orar, só consegue gemer. O espírito dele desfalece. Ele não consegue pregar os olhos à noite de tão perturbado que ele está, mas o desejo dele é dormir, é esquecer aquilo que angustia o seu coração, mas ele não consegue. Meus amados irmãos, me permita dizer, fico feliz por saber que esse Salmo 77 está na Bíblia. Porque demonstra aqui que por mais que você seja crente como Asaf era, por mais que você seja um servo de Deus aplicado na obra e que ajuda as pessoas, que ora 2, 3 ou 4 vezes ao dia, mas chega um dia em que teu espírito desfalece, chega um dia em que você fica angustiado, chega um dia em que a tua alma recusa ser consolado. Isso acontece com um crente em Jesus. No versículo 5 ele diz que pensa nos dias de outrora. Ele começa a trazer lembranças do passado. É o que acontece com crentes. Ele começa a ver como era o relacionamento do pai dele com ele. As coisas começam a vir na mente dele, se as decisões eram certas ou não. Ele começa a comparar: se eu estou desse jeito é porque eu fiz alguma coisa de errado. Não, meu amigo, não é por isso. No versículo 5 ele traz as lembranças, coisas do passado, de relacionamentos que não deram certo, do relacionamento com o pai ou com a mãe, numa decisão do emprego, ou em qualquer circunstância da vida. Ele começa a trazer aquilo, e aquilo acaba trazendo mais ele para baixo, afundando mais num poço da angústia. Tudo de ruim vem à sua mente, começa a se sentir culpado, procurando culpas no passado. Ele diz: penso nos dias de outrora, trago as lembranças de anos, de tempos passados. Durante o dia ele tenta não pensar tanto nisso, mas quando chega à noite, no versículo 6, ele está tão angustiado que ele começa a duvidar do amor de Deus. Ele começa a não acreditar mais nas coisas de Deus, no amor de Deus, em nada de Deus. Aí as perguntas vêm ao coração. Ele pergunta para ele mesmo: será que o Senhor, versículo 7, será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Olha a primeira pergunta que ele faz no dia da angústia dele, sem entender o que está acontecendo. De tão angustiado, ele começa a duvidar do amor de Deus. No versículo 7 ele diz: acaso não voltará a ser propício? No 8 ele diz: cessou perpetuamente a graça, o favor imerecido, a misericórdia do meu Deus. No versículo 8 ele ainda diz: caducou a sua promessa para todas as gerações. No versículo 9 ele diz: será que Deus esqueceu de ser bondoso? Ele questiona a virtude de Deus. Ele diz: ou será que Deus encerrou as suas misericórdias na sua ira? No versículo 10 ele diz: então eu disse, esta é a minha aflição.
ele desacredita em meio à angústia no Deus Todo-Poderoso, afirmando que o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Porque você adoeceu, o poder de Deus não é mais o mesmo. Porque está faltando alguma coisa na sua casa, o poder de Deus não é o mesmo. Porque você está angustiado, o poder de Deus não é o mesmo. É isso que você está dizendo para a tua alma. Até o versículo 10, irmãos, é uma exposição de angústia. Mas quando chega no versículo 11, quando chega no versículo 11, ele começa a dizer: recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas, da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os seus feitos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. E é nesse momento que ele recobra as forças. É neste momento que ele deixa de fazer perguntas ao seu íntimo, que lhe dão respostas negativas de um Deus Todo-Poderoso, e busca as respostas fora dele. Ele vai para a Bíblia, ele vai para o momento de oração, ele vai ao encontro de Deus. E quando ele encontra Deus na Bíblia, e quando ele encontra Deus em suas orações, enquanto ele encontra Deus em sua intimidade, ele diz: recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os feitos poderosos de Deus. É o momento que ele começa a se recompor de sua incredulidade. É o momento que ele começa a vencer a angústia, a preocupação, o medo. E começa a dizer a partir do versículo 13: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas entre os povos, tens feito notório o teu poder, com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, lá quando Moisés precisou, quando diante de Moisés estava um mar vermelho intransponível, quando diante de Moisés estavam montanhas do lado que eles não podiam fugir para lugar nenhum, e quando eles olhavam para trás tinha um exército sedento para fazê-los escravos de novo. Mas ele olhou para as águas, e as águas viram Deus, e as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. É bom saber que esse salmo existe. É bom entender que você também passa por esse momento de angústia. É bom você entender também que haverá momento em que você se questionará e questionará o teu Deus e duvidará do teu Deus. Mas se você continuar buscando respostas dentro do seu íntimo, você fará perguntas como Asaf fez. Perguntas tais: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Perguntas tais: acaso não será propício? Perguntas tais: será que Deus esqueceu de ser bondoso? São essas perguntas que você faz no seu íntimo e as respostas são negativas. Parta em busca no exterior, e esse exterior é Deus, esse exterior é a palavra, esse exterior é a oração. Só assim você vencerá a sua angústia, só assim você vencerá os seus medos, só assim você voltará a dormir em paz, só assim você entrará em comunhão com os seus irmãos. Busque essas respostas em Deus, faça como o salmista Asaf, quando ele meditou nas obras de Deus e pensou nos feitos poderosos de Deus, ele começou a se perguntar, aleluia,
Será que existe algum outro Deus tão grande e poderoso como o meu Deus? Busque essas respostas em Deus. Angústias vêm nas nossas vidas, mas é preciso nós deixarmos de, na hora da angústia, estar fazendo essas perguntas a nós mesmos. A nossa natureza adâmica e pecaminosa, ela tem a tendência para o negativo. Não se martirize se você está passando por este momento, mas você só ficará neste momento de angústia e de incredulidade e de dúvidas e incertezas se você continuar fazendo as perguntas a você mesmo. As suas perguntas são respondidas por Deus quando você começa a meditar em Deus e na sua palavra e em oração. Quando você trazer à memória, como diz Jeremias, quando você trazer à memória as coisas que Deus já fez, aleluia, as coisas que Deus tem feito, você começará a entender que não há Deus além do nosso Deus. Deixa eu finalizar. Vamos ver capítulo 42, Salmo também. Pergunta a tua alma: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Se fores fazer pergunta à tua alma, pergunta por que ela está triste. Pergunta por que ela está perturbada e diga para a tua alma: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma pode estar profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Porque está triste, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Diga para ela: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Ele te salva da angústia, do medo, das preocupações. Ele é o Deus que supre as tuas necessidades. Ele é o Deus que te cura e que te levanta agora em nome de Jesus. Levante-se agora em nome de Jesus. Diga a tristeza: parta em retirada em nome de Jesus. Diga a angústia: passa em retirada em nome de Jesus. Diga